Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou falar sobre o ego, procurar esclarecer e compartilhar com vocês meus conhecimentos, o que eu entendo, né, sobre o ego, sobre o que é o ego. Existe uma confusão, né, sobre o ego, sobre o que fazer com o ego, então isso que eu vou estar falando a respeito, né, o que fazer com o ego, né, matar o ego, eliminar o ego, né, dissolvê-lo, integrá-lo, né, então isso que eu vou estar comentando para a gente procurar entender neste vídeo. Então antes eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, né, sobre o ego, sobre 7 passos para dominar o ego, né. O primeiro passo, não te sentir ofendido. O segundo, liberta-te da necessidade de ganhar. O terceiro, liberta-te da necessidade de ter razão. Quarto, liberta-te da necessidade de ser superior. Quinto, liberta-te da necessidade de ter mais. Sexto, liberta-te da necessidade de identificar-se com os teus êxitos. Teus êxitos são os seus ganhos, né, são o que você faz. Sétimo, liberta-te da necessidade de ter fama, né, de ser famoso, de ser reconhecido. Então a gente que é da sociedade, né, às vezes a gente olha isso e fala, nossa, é impossível, né, fazer tudo isso. Só que isso é por conta do que a gente não entende o que é o ego, né? Então quando a gente entender o que é, essas coisas vão ficar muito fáceis, né, vão simplesmente se dissolverem. Então vamos lá, né, o que é o ego? Qual que é o problema do ego, né? O que dificulta a gente entender o que é o ego, né? Então a gente tem que entender o que nós somos, né? Eu parto desse princípio. O que somos? Somos todos um, né? Existe apenas um único ser, né? O todo, né? E desse todo, nós nos vemos como um ser individualizado, né? Uma consciência separada, né, de outra consciência. Por exemplo, eu sou eu, você é você, então a gente vê essa separação, né? Não há nada de errado nisso, né? Isso é o nosso ego autêntico, real, né? Então a confusão está que as pessoas elas falam que é ego, algo que não é ego, né? Ego aqui a gente conhece como uma coisa falsa, né, como uma coisa mentirosa e tal, né, o egoísta. É como se fosse um aspecto negativo do ego, só que é algo além disso, é um ego falso. Eu vou estar explicando isso para vocês. Falar do ego autêntico. O que é esse ego autêntico? Então, no universo tudo é um, né? Então, você vai ter o universo material, né? E nesse universo material que é o mundo onde nós existe, onde nós temos nossos corpos, né? Que eu posso falar que é um conglomerado de matéria, né, com uma densidade diferente, né, das demais, porque tudo é matéria. Por exemplo, eu tenho uma matéria, essa matéria que eu tenho, ela é mais densa do que esse espaço que nos separa, também é matéria, só que a matéria é muito sutil, numa dimensão, uma vibração diferente, né, então a gente não vê. Então quando a gente tem um conglomerado de matéria, uma densidade diferente, algo que se torna, que dá pra gente enxergar essa separação, e esse conglomerado de matéria, né, que no caso esse aqui é um corpo, né, por exemplo, você tem uma cadeira, né, qualquer objeto também é um conglomerado de matéria, mas quando esse conglomerado ele tem consciência de si, né, então ali é um ego. Então esse é o nosso ego autêntico, é quem nós somos, é a consciência individualizada, é o eu, né? Então esse é o nosso ego, é o real. Não tem problema, não há nada de errado com esse ego, né? Então aqui na Terra, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, se forma uma matrix. O que é a matrix? É um sistema alterado, né? É algo artificial, é algo não real, é a mentira que nos contaram sobre esse sistema, sobre quem nós somos. Então, aí é a matrix, né? Então, dentro dessa matrix, ali também se forma o ego, né? De cada indivíduo vai ter o ego, que vai ser não o ego real, mas as mentiras que vão colocar em você, que vai formar esse ego matrix, né, que é o que a gente precisa dissolver, eliminar, compreender, né, para estar integrando, né? Então integrando ele vai se dissolver esse ego matrix. O que é este ego matrix? Eu, né, como ego, digamos, quando você passa a ter um conglomerado de matéria, que essa matéria ali possibilite ter o sentimento de eu, né, de passar a ser senciente, que formou o primeiro ego, né? Por exemplo, você tem uma pedra não tem ego porque ela não tem consciência de si, ela apenas é, né? Então ela é um conosco, né? Como um todo, como nós somos o todo, então ela é um conosco,
né? A gente só tem essa diferença de matéria entre nós, né? Porque uma está mais sutil, né? Outra está vibrando de densidades em sintonias diferentes, né? A vibração está diferente. Então dá essa digamos ilusão, né? De que é algo separado, né? Mas são apenas as vibrações diferentes, né? Que conglomerados de energia diferentes, que dá essa ilusão, né? Não diria nem ilusão, né? Tá ali, a gente está vendo, então é algo que existe, né? Podemos dizer que é real, né? A gente tem apenas ideias diferentes sobre o que é. Ok, mas vamos prosseguir com o ego. Então assim, né? Cada ser que tem consciência de si, né? Tem a ciência, é um ego, né? Um ego autêntico. Então vamos para o ego matrix, né? Aquela coisa que a gente fala que tem que desenvolver, eliminar e matar. Quando você é um ser, né, que vem e não é esse corpo, né? Aqui é mais algo que a gente utiliza, é o veículo. Então a gente vem e encarna. Quando a gente encarna, tudo que a gente é, né, como ser multidimensional, como ser dimensional, né, que existimos em várias dimensões, vários universos, a gente fica reduzido, né, a este corpo físico atual que a gente tem agora, né, e a nossa memória cósmica ela é apagada e a gente fica dentro desse corpo. Uma vez dentro desse corpo, crescendo dentro dele, né, a gente passa a ser esse corpo, né, a gente tem ali o nosso ego, tal, normal, está desenvolvendo. Mas como que a memória foi apagada, é como se fosse um HD em branco, né? E com esse HD em branco, o que acontece? Você tem esse sistema de Matrix que ele vem e preenche aquilo com uma programação, né, da Matrix, né, desse sistema que a gente vive, né? Então essa programação que vai dar o seu ego, né, que a gente fala que esse ego precisa ser eliminado. Como que isso se dá? O eu cósmico, encarnado aqui, eu vou procurar sempre esse ser, né, que eu sou, né? Vou procurar despertar, né? Ou seja, eu busco ancorar aqui na Terra, eu busco ser eu mesmo, né? Então cada ser encarnado busca ser ele mesmo. Só que como teve a memória apagada, né? Como eu encarno no corpo, né, que é praticamente um robô, ele é programado para servir a Matrix, né? E essa programação vai ser o ego. Como isso acontece, como isso se dá? Uma das primeiras, deixa eu falar só um pouquinho antes pela Matrix, como que acontece, né? O que é. A Matrix é algo feito por seres que eu digo que são parasitas, né? Um parasita é alguém que usurpa, né? Usa, vampiriza um outro ser, né? Vamos supor, eu quero um alimento, então eu vou e busco esse alimento em outro ser, né? Como um vampiro, né? Vai lá e suga o sangue das pessoas, tal, para ter o seu próprio sangue, né? É um ser incompetente, né? Incapaz de conseguir a sua própria energia, então ele vai e usa dos outros. E no caso, esses seres parasitas criaram um sistema, né? Para que sugasse, né, ad infinito, infinitamente, né, a energia dos seres que encarnassem aqui, né, dos seres humanos e tal, né? Então criaram um sistema para que esses seres continuem, que transformassem nessas pessoas em uma coisa útil a eles, né? Então o que você vê aí não são seres cósmicos, é uma coisa, né, é o ego, né, o ego Matrix, é uma coisa, você não é real, não é o ser desperto, né, não dá nem para, é um ser completamente estranho, esquisito, né, que foi, né, programado por esses parasitas. Então vou dar agora exemplos. Você tem a Terra, é um mundo único, né, e esses seres vão lá e desenham linhas, né, fronteiras dividindo cada país, né. Então dependendo do lugar de onde a pessoa nasce, ela vai ter uma nacionalidade, né. A Terra é uma só, então a nacionalidade já é algo que não é real. Então aí a gente vai ter nosso primeiro ego, né? Eu sou brasileiro, né? Então, como o eu cósmico busca ancorar, ele busca a sua identidade, né? Então assim, qualquer coisa que eu possa ser aqui na Terra, colocado dessa matrix, desse mundo, né, daqui, ele é muito pequeno frente ao eu cósmico, ao que eu sou, o eu real, né? Então esse eu real ele busca por esse tudo que sou, né? E busca manifestar isso aqui, né? Mas porém, como teve a memória apagada, essa busca, né? Esse ente que quer buscar, que quer entender o que ele é,
ele tem a atenção dele desviada para a programação da Matrix, né? Então ele vem e fala, ó, você é brasileiro. Então vai ser a pessoa, ela com todo aquele fervor, né, com todo aquele amor, com paixão, ela vai buscar ser brasileiro, né? Então aí nasce aquele sentimento de nacionalista, o patriotista, né? É o dividir, então as pessoas ficam divididas, né? O bordão lá, dividir e conquistar, né? Então uma vez que a pessoa ela se identifica como uma nação, né? Como uma coloca cores lá verde, amarelo, né? Outros colocam lá vermelho, azul e tal. Separou, né? Nós seres humanos que somos um só, né? Somos um coletivo, ficamos separados. Então esses parasitas facilmente, muito facilmente, ele vai conseguir jogar um contra os outros, né? Então você separando, fica muito fácil de você manipular, né, esses seres, essa raça, que já não é mais aquele ser cósmico, é algo que eles criaram. Então se jogam contra os outros, você tem guerras. É muito comum você não gostar de tal país, né? Ah, não gosto daquelas pessoas porque fala estranho, né? Qualquer coisinha é coisa pra gente não gostar, né? Pra gente odiar, né? Então assim, você vai ter a nacionalidade, que criou ali uma linha imaginária, falou, ali é um país, aqui lá é uma coisa, aqui é outra coisa, né? Nós somos melhores, né? Eles são, né, a corja, não sei o que e tal, né? Então manipula, né? E vai colocando programinhas para que as pessoas criem conflitos, né? Como tudo é um, os parasitas têm que separar esse um, né? Então tudo que eles podem separar, eles vão separar. Então vamos para outros exemplos. A religião, né? Como nós somos o cósmico, tentando ancorar aqui, tentando manifestar esse ser cósmico aqui, né? O ser, por mais que seja controlado, programado, ele vai buscar essa sua espiritualidade, esse algo que ele é, né? Então se cria, os parasitas vão criar a religião, né, para poder interceptar essa busca, né? Na hora que esse serzinho ele for buscar lá por esse algo que ele está sentindo, né, quando ele for buscar, a gente vai falar, é isso que você está buscando. Então coloca a religião, né? Então você vai achar que você é católico, evangélico, espírita, né, budista e tal. Então a pessoa fica apegada na religião, né? Então você tem os extremos de que minha religião é melhor que a sua, né, que meu Deus é melhor que o seu, guerras entre religiões, né, coisas que já vem acontecendo há muito tempo, então desde os primórdios. É outra separação, né? Então aí você já aí é onde você tem um ego matrix, você tem algo que não é o eu, né? Você tem a nacionalidade, você tem a religião. Então você nasceu uma raça tal, né? Nós somos da raça tal, então a pessoa incorpora aquilo, né? Então tem algo que eu vou falar como citar como extremo, né? Para não ficar dando muitos exemplos, porque eu acho que a pessoa já entendeu. Mas algo que afeta todo mundo, né? Que eu acho que em algum momento da vida as pessoas, muitos ainda estão presos nisso, que é, além de tudo isso que colocam, né, o nome e tal, né, eu acho que eu sou o nome, eu acho que da família e tal, é importante, eles vão colocar em você a profissão, né, ó, você vai ser uma família tal, você vai ser engenheiro, vai ser químico, não sei o que e tal, as pessoas incorporam isso é ego da Matrix. E nós, né, o ser, ele acaba se apegando, porque a gente tem aquela busca, a gente, por se identificar, por saber o quem é, e como você ali dentro, você como multidimensional, você é muitas bilhões de vezes mais do que você está sendo expresso aqui, né? Você sente isso e você sai buscando, né? Loucamente. Então tudo que colocam para você, você é isso. Ah, então eu sou isso, né? Então você vai e aceita, né? Então assim você vai ter um futebol, né? A torcida de futebol, né? Corintiano, palmeirense, flamenguista, o gremista, né? A pessoa ela vai torcer para um time de futebol. Então, isso eu diria que assim, é um dos extremos do ego, né? Porque você está colocando energia em algo que não faz sentido nenhum, né? Então a pessoa, vamos supor, o time ganha, ela fica feliz, né? Então isso mexe com a vibração dela, mexe com as emoções, né? Mexe com todo o ser, né, dela, né? Porque ela coloca toda a energia daquilo. Perde, a pessoa fica triste, né? E brigam também por causa de futebol, né? Então assim, você vai ter muitos elementos que vão ser colocados para separar ao máximo da pessoa, né? Então tudo elementos do ego, né? Tudo que a pessoa vai se agarrar e vai colocar sua energia ali e vai alimentar aquele monstro que vai crescer e vai dominar a encarnação da pessoa, né? Então este é o ego matrix, né? Este é o que as pessoas chamam de ego que precisa eliminar e tal. Então tá, né? Você vai ter todos esses elementos agregados. Como o ser cósmico, né, que nós somos, não é fácil você ter esse grau de manipulação,
Isso acontece porque nós fomos, a memória apaga, né, a gente é formatado, então coloca todas essas coisas. Mas mesmo assim isso não explica essa facilidade, porque como ser cósmico a gente chega um momento que a gente desperta. Porque a gente está o tempo todo, a partir do momento que a gente encarna, tentando se expressar aqui. Né, se expressar aqui. Então a gente usa os elementos que existem aqui para se expressar. Né? Um dos elementos, claramente, o corpo físico. Né? A linguagem, eu uso a língua portuguesa e tal, né, que foi a primeira que foi instalada em mim. Né? Então eu uso essa linguagem e tal. Então são elementos daqui. Então eu tento me virar, né, o ser cósmico, que é cada um tenta se virar com isso e se expressar. Né? E muitas vezes enganado pela Matrix. Mas mesmo assim, como esse ente cósmico, cada um é algo muito além, né, do que a gente até imagina, né, do que o ego aqui terreno imagina, ele não seria dominado tão facilmente. Né? Então assim, as formas de manipulação incluem métodos para podar, é uma espécie de poda que a gente sofre aqui. Né? Por exemplo, a gente tem esse corpo físico, ele vai desenvolver e vai permitir o ancoramento da alma, né, que essa alma venha e se expresse aqui, né, que esse ser desperte, né, acorda. O acordar é quando você, por exemplo, você colocava toda a energia no time de futebol, tinha aquela paixão, ia lá no torcer, né, levava a bandeira tal, e xingava o outro que era do contra. Aí um momento você começa a ver que aqui não tem o menor sentido, né. Além do futebol, né, outra coisa que as pessoas misturam é futebol e nacionalidade. Né. Eu sou brasileiro, então eu começo a pegar essa energia que é do Brasil e colocar no time de futebol, né, um time de basquete, ou seja, que time que for, né, cada país tem ali a sua preferência. Né. Então a coisa ficou meio desfragmentada, né, a pessoa já nem entende mais o que ela está fazendo. Né, ou eu estou torcendo para o time, ou é para o meu país. Né, o que é que eu estou torcendo? Né. Então a pessoa já não tem essa dissociação, então ela começa a torcer futebol e tal. Então quando você percebe que colocar energia nisso não faz o menor sentido, né, aí você corta isso. Né? Só que como o que tem ali na sua programação, né, como que encher o seu HD só com essas coisas, a pessoa tem medo de soltar isso, né, porque vai ficar um espaço em branco, vai ficar um vazio, e as pessoas têm medo do vazio, têm medo de ficarem sozinhas, da solidão e tal. Né? Só que de onde vem a energia que alimenta tudo isso? Né? Essa energia é o eu real, né, o ego real, né, o seu ser cósmico. Então essa energia é o que você vai começar a sentir. Né? Naquele espaço vazio, você vai começar a perceber que tem algo lá. Né? E esse algo é você mesmo, despertando, acordando. Né? Então é de onde vem esse algo que você sente além. Né? Esse bem-estar que vem do além. Né? Quando a pessoa tem coragem de parar de colocar energia nessas coisas do ego que foram colocadas, impostas para ela, né? Essa energia vai alimentar, ela vai sentir isso. Né? Que ficou espaço vago lá. Não tem mais o corintiano, por exemplo. Né? Então aquela energia toda sobrou, ela vai começar a sentir aquela forma de energia, né, que é ela mesma. Então ela começa a sentir algo que é algo muito além, né, que é esse ser cósmico. Então esse é o despertar, né, esse é o ego sendo dissolvido. Né, eu deixei de alimentar aquela entidade, né, o corintiano, o palmeirense, o flamenguista, né, o brasileiro. Eu deixei de alimentar essa entidade, né. Então essa entidade para de ter efeito, né, sobre mim. Então se o time perde ou se acontece tal coisa, já não me afeta. Né? Então esse ser cósmico ele começa a ancorar e começa a se fazer evidente, né? É quando você encarna realmente aqui. Então o ego, né, que é essa entidade que foi criada fictícia, né, que é o corintiano, o brasileiro, né, o católico, né, essas coisas todas que as pessoas se apegam, vai se dissolvendo, o eu real ele passa a vir cada vez mais, né, a ancorar. Mas deixa eu só voltar, porque ó, eu já acabo antes que eu me perca. Prender esse ser cósmico não seria tão fácil assim, né, como eu ia falando. A poda, eu estava falando da poda. Então como que eles podam a pessoa? Né? Nós naturalmente, como o ser cósmico que encarnou aqui, a gente ia despertar, ia ter nossas memórias despertas, né? Ia lembrar de quem foi na vida passada, o que eu vim fazer aqui. A gente ia se lembrar de tudo isso. Esse corpo ele dá suporte a isso. Não se ele for podado. Né? E como se poda? A criança nasce, né? O nascimento aqui na Terra já é algo dramático, né? Dramático não, traumatizante, traumático. Então, a pessoa nasce, né? Tem algumas partes que você podem ver até no YouTube, né? Ele já arranca a criança como se fosse um boneco, né? Já segura tal e já manipula de todas as formas. Antes de dar mesmo para a mãe, alguns eles já pegam, arrastam, não sei para onde a criança, né? Para limpar e enfiar o dedo no nariz e tal, aquela coisa toda. Enche de agulhada,
né? Então, imagina você pegar um animalzinho e fazer tudo isso com ele. Um animalzinho tá ali na toca, você vai arranca ele da toca, né? E tá no lugar seguro, né? Ali já é o traumático, né? Então, assim, você já perde toda a configuração, você já dá uma pane no sistema, né? Então a gente já estava desmemoriado, dá aquela pane e tal, e começa a ser formatado depois dali, né? Ah, meu filho vai ser uma tal, o nome tal, da família tal, você vai ser isso, isso e isso, né? É onde começa a criar o ego, né? Religião tal, nasceu no país tal. Então assim, aí você vai ter as vacinas. A maioria das vacinas, se não todas, é com o objetivo de podar, né? Então eu tinha um corpo que ia permitir o ancoramento da alma, né, muito mais cedo, né, eu ia permitir quando criança mesmo eu tivesse lembrança de vidas passadas e tal, mas aí coloca vacinas com chumbo, né, metais pesados e tais, que vai agir na minha estrutura cerebral, estrutura nervosas e tais, que vai formar como uma capa isolante, né, como barreira entre a alma, então vai dificultar esse ancoramento da alma, né. Então você vai ter as vacinas, então esse ser já não vai ser mais a sua totalidade, já não vai ser, a encarnação não vai ser completa. Além então das vacinas, aí você já nasce numa sociedade totalmente manipulada, que vai ditar a sua alimentação, que não é natural, que a gente come, a gente não tem uma alimentação natural. Então essa alimentação ela vai podar mais ainda, porque eu não me alimentando de forma correta, né, eu não vou ter o desenvolvimento correto, né? Se uma planta não é adubada corretamente, ela não vai crescer, né? Então a gente não somos adubados corretamente, a nossa alimentação não, digamos, nos serve, né? Então assim, vai ter a alimentação, vai ter as vacinas, vai ter todos os remédios, todos os sistemas que tem aí para nos podar. Então por isso que a gente não desperta com tanta facilidade, né? Então isso explica, porque não é tão fácil. Um ser cósmico encarnar aqui, né, você segurar esse ser não é fácil. Mesmo com todas essas ferramentas de controle que tem aqui, que eles têm aqui, nós estamos despertando, né? Então, ok. Vamos lá para a parte da dissolução do ego, né? Então você entende, por exemplo, tem uma parte aqui, né? Não se identificar-se com os teus êxitos, né? Liberta da necessidade de identificar-se com os teus êxitos. Por exemplo, né, a pessoa que vai identificar com os seus êxitos, ela vai fazer uma parte, vai fazer um vestibular, né, passar numa faculdade e tal, e passa, né? O ego ele fica super contente com aquilo. Só que, por que o ego? Porque você passou numa coisa que você vai servir, geralmente, né? Há exceções, mas geralmente esse sistema já é criado pela Matrix, e a pessoa vai ter uma profissão que ela vai trabalhar para a Matrix, ela vai servir a Matrix, né? Então, quem já entende isso, né, já não tem mais essa identificação, né, já nem procura mais isso. E entende, quando você entende que é o todo, que é uma alma ancorando, que é um ser cósmico ancorando aqui, o que você expressa, o que você cria, no caso aqui ninguém é criador, as pessoas só estão copiando, né? Você vai fazer uma faculdade, então as pessoas já dão toda a programação, toda já feita, então você só copia, então você só passa só a replicar aquilo que te passaram. Mas quando a pessoa cria algo novo, né? Por exemplo, vamos colocar ali um Tesla, né? Os grandes inventores, né? Que trouxeram coisas que revolucionaram, né? A humanidade. Quando esses seres eles trazem isso, eles trazem da sua multidimensionalidade, como seres cósmicos, né? Eles vieram para fazer isso, conseguem ancorar e realizar isso aqui, né? Então eles sabem, né, que não é o ente aqui que está realizando, eles sabem que está canalizando tudo isso, né? Que tem muita gente ajudando, ó, faça isso, né? Tentando quebrar, né, desde o invisível, tentando quebrar essas ferramentas de controle, né, para que o ser possa ancorar, né? Então é todo um coletivo que se mobilizou para criar algo aqui, né? Então ele entende isso, então ele já não se identifica, ele apenas se permite, né, ser a ferramenta que materializa isso aqui, né? Vamos supor, Chico Xavier, né, que colocou várias obras, vários livros aqui e tal, para que as pessoas entendessem um pouco mais de espiritualidade, né? Ele não se identificava com isso, né? A pessoa entende, né, que já é diretamente que está canalizando, aquilo não é meu, então é de todos, é da humanidade. Só o ego que vai criar uma coisa, vai lá registrar a patente, não, isso aqui é meu, né, e vai ter que me pagar, tal, o ego ele faz isso. Porque ele acha que ele que criou aquilo, quando ele foi só ferramenta. Então, quando você entende isso, você vai entender não só o si mesmo, né, o que foi colocado em você que não é você, né, essas coisas tudo que agregaram, né, ao ente humano,
né? Só que aí você começa a colocar energia, antes de você colocar energia nessas coisas, você retém essa energia para você mesmo, né? Retendo essa energia dentro de si, você se interioriza, né? E começa a trabalhar nesse corpo. Esse corpo que foi podado, que teve a pineal calcificada e tal, então vai começando a se descalcificar, as glândulas vão sendo ativadas, né? Onde a pessoa fala, ativa meu chakra, ativa, não, você mesmo, né? Meditando, né? Se interiorizando, essa energia que você já não coloca nas coisas externas, fica para você mesmo e vai trabalhar no seu corpo, nas coisas que foram podadas, vai continuar a desenvolver. Então cada vez mais a pessoa vai sentir esse ancoramento de si mesma, né? Então assim, você um momento você pensava que você estava buscando isso, então em um outro momento você vai começar a entender que não era você que estava buscando, era você que estava ancorando, né? Você vai começar a ver que você vai começar a sentir que você é esse ser cósmico que está ancorando aqui, né? Então ele vai se sobrepujar a tudo que até o momento você entendeu ou que te fizeram achar que você era, né? Então você vai ter onde você vai ter essa que a gente pode chamar de despertar, de iluminação, né? Então você vai ver que você não você era uma coisa, né? E de repente você passa a ser outra, né? O eu real, né? O ego real, não o ego matrix. Então esse ego, né? O ente que era da torcida de futebol, que era o do fanático religioso, e tal, ele vai sendo dissolvido, né? Dissolvido, você vai entender e tal. Então ele deixa de existir, deixa de exercer influência em si. Então o coletivo, o mental coletivo da religião, do futebol, da nacionalidade, deixa de ter influência sobre você como unidade, né? Então o seu ego real assume, né? E afasta essas coisas que antes dominava a sua encarnação terrena. Então, como esse ente ele é bilhões de vezes mais, né? Então o que você sente de presença, falar agora eu sinto uma presença e tal, né? Esse ser, né? Que mesmo assim você está sentindo muito pouco disso, né? A gente ainda está muito limitado, só que a gente já está sendo o eu real, né? Já começa a ser o eu real. Então você vai ter esse sentimento de acordar, né? De estar livre, estar liberto. Isso não pode acontecer no estalo de dedos, né? De repente a pessoa é tudo esse ego que servia a Matrix e tal, e de repente ser essa outra coisa. Ela vai pensar que mudou, vai pensar que morreu, né? Então não tem. Então a coisa é gradativa, né? O esclarecimento do eu, a dissolução do ego matrix, né? É gradativa, acontece aos poucos e acontece da forma que eu falei, né? A pessoa deixa de alimentar essas coisas, deixa de colocar a energia dela nessas coisas externas, né? Colocou no interior, esse corpo vai se dissolvendo, então ela vai entender, ela vai melhorar a alimentação, né? Vai melhorar um monte de coisa, né? Que ela fazia e tal, para que é esse próprio eu, né? O eu superior que está buscando ancorar, né? Então esse eu que está cuidando, que está fazendo com que eu elimine as coisas que não prestam, tá, né? Essa coisa que a gente vê, que é os processos de despertar. Então é isso, né? Então você percebe que quando você estava no ego, né? Se a pessoa puder relembrar, né? De 10, 20 anos, 15, 30, 50, 100 anos atrás, quando ela estava no ego, e o que ela fazia, né? Que a guiasse, que tirava ela de certas situações, de certos compromissos, que às vezes o ego ele quer. Eu quero aquele emprego, eu quero aquela coisa, né? Eu quero aquela pessoa e tal, né? O ego ele quer isso, né? Ele busca por isso, né? Ele tem dificuldade, né? De entender isso aqui, ó, ter mais, né? Ser superior ao outro, né? Ganhar mais ainda, ó, necessidade de ter mais. Então o ego ele busca por isso, né? E às vezes isso é frustrado, né? A gente não consegue, a gente tenta, mas não consegue, né? Porque a gente às vezes a gente tem intuição, né? A gente que nos tira daquilo. Né, falando, não, eu tentei algo, mas deu errado, mas eu queria, não sei, é uma confusão. Então você vê, se você voltar atrás, você vai ver que você tinha episódios assim, né? Porque o eu, né, o que você é hoje já estava ali, né? O eu é o seu guia, né? Ele evita que você atravesse a rua na hora errada, tal, né? Ou seja, coisas que às vezes as pessoas não sabem o que faz, né? Então tem que ter um guia ali falando, ó, ali parece bom, só que não é bom, né? Então no momento você se sente frustrado, né? Só que aí mais pra frente, né, com o ancoramento do eu real, né, você vê que o seu eu realmente é o seu guia, né, que estava ali o tempo todo, estava te cuidando e tal, e esse ser que está ancorando, né, o que você, digamos, é hoje, né, já tem um maior entendimento, né. Então quanto mais você trabalhar a dissolução dessas coisas que não é o real, dessas coisas que te colocam, né, falar, eu tenho a nacionalidade tal, minha cor de pele é tal, né, eu sou a raça, né, quanto mais você trabalhar isso, mais o eu real ancora. Então mais o seu ego real, a sua consciência individualizada vai assumindo, né? E vai trabalhando da melhor forma com esse conglomerado de matéria que você é hoje, né? Então se essa matéria ela foi de uma certa forma podada, vai trabalhar no que for possível,
né, para religar, fazer as religações, conexões, né, para conectar com a alma, né, conecta com a alma, conecta com o mental, né, mental superior e tal, mas aí você vai ter uma manifestação de maior consciência, porque vai estar com seus sistemas religados, né, porque já não tem mais essas coisas do ego, essas coisas que foram colocadas, essas toxinas, né, muitas delas, tais, do que vem nos alimentos, né, que vem nas vacinas e tais. Então o eu real, ele vai transmutando tudo isso, né? A gente tem formas que a pessoa apenas mentaliza cores no seu corpo com energias, né? Por exemplo, o violeta, que vai dissolve a energia densa que estava, a energia ruim, né? Então a pessoa apenas mentaliza, porque o eu real, né, o cósmico, ele é inimaginável, né? Ele tem capacidades inimagináveis, ele pode pensar em algo e essa coisa aparecer na frente dele, né? Então a gente vai aos poucos religando e despertando e manifestando, né, o que é para manifestar, né? Às vezes o eu cósmico, o nosso eu mesmo, que a gente veio não para se manifestar de forma completa aqui, né? De forma completa acho que nem dá. Então a gente vem para realizar uma tarefa, né? Então essa tarefa que a gente vem, a gente acaba ancorando, né, na medida do possível. Então é isso sobre o ego. Espero que vocês tenham conseguido entender, né? O ego não tem que matar, não tem que morrer, né, sabe? Porque se ele morre, a gente perde a conexão, né? De repente você é uma coisa, né, completamente entregue à Matrix, aí você dá um salto e vê a outra, você perde o processo, né? Falar o que aconteceu, né? Aquele despertar repentino, você nem sabe como que fez, né? O interessante é você encarna no problema, né? Você faz parte do problema, né? Às vezes a pessoa lá faz guerras e tais, né, com outras nações, vai lá no futebol, briga e tal, porque você incorpora aquele problema. Aí você começa a ancorar. E quando eu começo a ancorar, eu começo a dissolver, né, há uma dissolução daquele ego, daquelas coisas que me fazia fazer as coisas erradas, né? Então você vai entender como aquilo funciona. Você vai criar um caminho, né? Você vai implantar um outro programa. Ó, eu tive um problema, agora eu tenho o programa da solução daquele problema. É assim que se resolve, é assim que se entende, né? Se isso acontece no estalo de dedo, vai ser como acordar. Você acorda, ó, ok, eu tô livre, tô liberto, agora eu sou, né, o ser cósmico, só que eu não entendo como que foi o processo de despertar, né, porque aconteceu tão repentino. Quando a pessoa vai pela aquela busca, mesmo que seja lenta, ela cria aquele programa, ela cria aquele caminho, né? E esse caminho, ele fica implantado no mental terreno, né? E uma vez implantado aqui, outras consciências que estão com esse problema, elas vão poder utilizar esse caminho, né? Elas vão poder olhar e vão falar, ó, não foi repentino aquela pessoa, não, teve um caminho, tal, né? Então elas não ficam correndo atrás daquela iluminação mágica, né? Que é você vai lá embaixo da figueira, né, e medita ali um dia e tal, ficou iluminado, né? Que é uma coisa mágica, né? Isso acontece para alguns seres porque esses seres já são iluminados, né? Eles só estavam lá rompendo aquelas barreiras, né? Quando o ser ele já tem, então ele vai lá, ele medita, faz aquela transmutação, aquela cura no corpo, tal, para poder curar os seres cósmicos, né? Para romper aquelas barreiras. Naquela época talvez não tinha esses venenos, essas drogas que colocavam no corpo para impedir isso, né? Para podar a pessoa. Então assim, tem que ter aquele caminho normal, né, para que qualquer pessoa possa seguir e tal, e se iluminar. Então ela fala, ó, aquela pessoa fez, então tem ali o caminho que ela possa seguir. Então não é algo que ela fica buscando, que ela acha que vai acontecer do estalo de dedos, não, agora eu estou iluminado, né, que acha que vai morrer e vai ficar desperto, né, não é assim. Então, o ser cósmico, né, o eu, muitas vezes para resolver esse problema, eles aceitam essas tarefas, né, ó, eu vou encarnar na família tal, né, uma família de criminosos e mafiosos, então pode pegar um anjo, né, encarnar numa família dessa, que esse anjo não vai ser anjo, ele vai fazer todas as porcarias que aquela família faz, porque ele vai ser configurado, ele vai ser programado para aquilo, né, só que em um determinado momento, né, o ser, né, o ente que encarnou vai falar, ó, agora eu vou despertar, agora eu vou mostrar como que faz a mudança, né, então ele vai lá e ativa, né, ele vai lá e ancora mais, porque o ser cósmico está no controle o tempo todo, né? Ele só permite que isso se faça assim para que as pessoas vejam como que muda, né? Então, a partir do momento, então aquele ser ele vai começar a ser frustrado nas coisas que fazia, né? Às vezes vai tentar cometer algo errado, tal, e não vai conseguir, né? O outro vai ser melhor que ele, né? E vai derrubar ele, né? Então essa pessoa vai se sentir, digamos, frustrada na vida, né? Então ela vai começar a buscar por outros caminhos e tais, né? Vai entrar em depressão, né? Porque não consegue as coisas, e nesse processo, né, a alma ancora e muda, né? E nessa mudança vai tentar mudar o próprio meio que ali ele estava, né? Então aí, entendendo o ego, você vai entender tudo isso daqui, né? Ó, não se sentir ofendido, né? Porque às vezes o outro faz, né? O outro está lá numa missão, né? A maioria das pessoas, elas estão nessa ilusão da Matrix, né? Todos sofremos com essa programação, né, desses seres parasitas que criaram essa Matrix, que controlam
desde a educação. O sistema de educação, a pessoa já vai lá, já é programada, né? Controla o sistema de saúde. Então a pessoa ela tem medo de buscar uma cura natural, né? A pessoa tem um câncer, ela é só deixar de se alimentar, né? Comer as comidas porcarias que alimentam aquele câncer. Então ela começa uma alimentação natural, né? Alimentar o corpo, que aquele câncer morre, né? Só que ela tem medo, ela busca o sistema da Matrix e fala, ó, faz uma químio, e a químio vai lá e mata a pessoa, né? Porque eles não querem que a pessoa desperte e tal, e eles usam essas pessoas. Eles usam a cultura, né? Então a cultura que é colocada, que a gente tem, eu tenho uma cultura, tal, eu gosto de música tal, tal, tudo isso a gente está sendo usado nisso, né? Mas às vezes a nossa cultura é legal, né? Eu gosto tal da música tal, mas tudo isso poderia ser muito melhor, né? Não é errado a gente gostar de uma música e tal, né? Mas tudo poderia ser muito melhor se não tivesse controle deles, né? Se não tivesse controlado por eles. E aí você tem a música que eles tentam pegar nossa, às vezes a nossa cultura é muita coisa vem do espírito, né? Que vem da arte, né? Então eu venho manifesto tal arte aqui, né? Que é algo belo, tal, bonito, né? Algo útil, não é aquela coisa que as pessoas fazem e chamam de arte, né? Então isso é da nossa a arte, ela cria a nossa cultura, cria nossos gostos, criam a música, né? Então a Matrix, né, os caras eles observam isso, né? Isso não tem como controlar, não tem como, digamos, frear, né? Eles tentam controlar. Então quando manifesta algo, quando eles veem alguma tendência, eles procuram o pior naquela tendência, né? Dá um exemplo aqui para vocês do funk, né? Então cada país, cada nacionalidade, cada povo tem o seu tipo de cultura e manifesta ali. E esse controle da Matrix é no mundo todo. Então aqui o funk, eles pegaram o pior aspecto do funk, né? Através da mídia, jogaram aquilo pro país inteiro, né? Então a gente tem esse problema que a gente conhece, né? Tem essas músicas obscenas, tem esses bailes que a gente conhece, né? É um incômodo, né? É um infortúnio. E acaba desviando, né? Acaba alimentando só o ego, né? As pessoas que estão nisso estão apenas no ego, né? E como esse controle é global, da mesma forma que a gente tem aqui o funk, no outro país a gente vai ter o... Eu esqueci como é o nome dos outros países. Também tem... É a mesma coisa do funk, só que há um estilo musical diferente, né? Acontece a mesma coisa, tem os bailes, né? Tem a mesma coisa que se passa aqui no Brasil, né? Então eles, no mundo todo, eles tentam implementar isso, né? Falar, ó, ali a gente vai usar esse estilo, né? Porque é o que pega ali, que as pessoas mais gostam. Aí vai lá e coloca, e exalta a pior coisa que tem ali, né? E fazem crescer aquilo. Então assim funciona com tudo, né? Eles tentam sempre colocar os piores aspectos e tais e fazer com que a população adote isso, e isso vai alimentar só o ego Matrix para impedir o eu real de ancorar, né? Que é o nosso ego autêntico, né? Então você não tem que matar o seu ego, né? Você tem que dissolver as mentiras que foram agregadas a ele. Então você tem o seu ego, né? Algo que eu sou, algo que eu busco pelo despertar. Então é agregado um monte de mentiras e eu adoto aquilo porque eu não estou vendo mais nada, né? É o que estou me colocando. Eu confio nas pessoas aqui, né? Como você é um filhote, uma criança, um bebê, você confia nos seus pais, né? Então eles colocam todas aquelas coisas que você adere a você, né? Acredita, confia, tal, e você acaba alimentando aquilo pelo resto da vida. Só que quando o eu é mais forte, o eu cósmico vem ancora, ele vai se livrar de todas aquelas camadas, né? E esse eu acaba ancorando e mostrando o caminho para os demais. Então é isso, né? Não preciso me prolongar mais nesse vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender, né? Dúvidas podem me mandar por e-mail ou nos comentários podem deixar aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo.